ali, que ele disse que não podia bater no cidadão romano, que ele foi questionado, ele disse que ele era por natureza, né? Por como se dá a entender que o pai dele... Que veio do pai dele. É. Só que o pai dele não era romano. Não era? Não era, porque senão não teria colocado esse nome no filho. Que tem a ver com a eu tribo, sempre com a tribo de que o pai Benjamim. dele era romano. Não, o pai dele era romano, mas que eu digo assim, não de nascimento. Não de nascimento. Provavelmente ele era considerado romano de nascimento porque ele era... Ele sim, romano de nascimento. Então que era do pai dele, é por isso que eu falei. Que ou foi comprado, ou o pai dele fez algo, trabalhou pro exército, alguma coisa assim. Aquela ideia assim, eu venho pro Brasil, eu sou naturalizado, mas meu filho que nasce aqui é brasileiro de nascimento. Então é como se ele fosse romano de nascimento por ser nascido em Roma, né? Vocês sabem, tem uma moda, né, que os casais, os ricos, eles vão para os Estados Unidos para ter o filho, né? Não, claro, meu filho nasce com nacionalidade americana. Eu tava pensando em ir também, mas daí deu essa pandemia aí, resolvi. Mas só por causa disso. Eles vão pra lá só pra ter o filho, pro filho nascer lá com cidadania americana. Chamado turismo, tem um nome que eles dão pra isso aí, turismo de... Tu tem agências especializadas, tudo nisso, né? Então, assim, são coisas que às vezes a Bíblia não nos explica, que a gente começa a imaginar, né? Que o pai dele era romano. Não, romano não era, porque daí não teria esse nome. Aí o nome de Paulo seria Félix, Festo, ou Agripa, algum outro nome assim, Flávio, Augusto, esses nomes mais, né, mais romanos mesmo, assim. E dificilmente ele seria um fariseu, digamos, né? Não, ele nem poderia ir para o Sinédrio, talvez algo do gênero, seria mais difícil, ele não era de descendência. Saduceu, né? Não sabemos de qual. Que eles eram aceitos, mas quem não era judeu, tecnicamente, digamos, de descendência judaica, não poderia ir ser membro do Sinédrio, por exemplo. Que era algo extremamente restrito, né? Então... também afirma... Ou o pai de Paulo tinha muito dinheiro, o que pode até ser, porque ele estudou e tal, e comprou cidadania, ou trabalhou com o exército romano, alguma coisa, e a família dele conseguiu a cidadania romana, né? Mas o certo é que isso foi benéfico para Paulo, né, irmãos? Porque se Paulo não tivesse preso em Roma, Paulo ia continuar pregando para lá e para cá, né? E algumas cartas a gente não teria hoje, né? Então, Deus, até isso, Deus trabalha, né? Aqui, só para concluir bem certinho, eu achei que... Então, eles naufragam, ficam um tempo na ilha de Malta, ilhados, daí eles pegam um navio que está passando para ir para Roma, e aqui vai falar que quando ele chega em Roma, lá no versículo 16 e 28, vai dizer: e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com um soldado que o guardava. E daí aqui fala que ele concedeu que 3 dias depois já chamou os membros, então ele tinha liberdade, já chamou os membros do Sinédrio para fazer uma reunião, do Sinédrio não, né, os principais sacerdotes, né, para fazerem uma reunião e tal, então fica bem nítido, né. Ficou bem claro, essa passagem aí não... Eu sabia da ilha de Malta e tal, mas essa parte aí não me lembrava não, que depois de 3 dias ele pode chamar as pessoas. Isso já quando ele não em Malta, depois ele chega em Roma. E aconteceu que 3 dias depois Paulo convocou os principais dos judeus e junto a eles lhes disse: varões e irmãos, então, né, chamou na casa, ele tinha essa liberdade. Visitas em casa. Esses principais dos judeus, eles tinham lá a sinagoga deles lá ou não? Em Roma não podia ter lá? Não, na verdade, o judaísmo, como eu falei, ele era uma religião legalizada. Tudo certo. Porque o judeu, ele assim, para o Império Romano, era bom não mexer com os judeus. Eles não estavam muito afim de encrenca. Então, assim, se pagasse os tributos deles e tal, teve aquele período lá dos Macabeus, que teve aquela revolta, né, e tudo mais. Então, depois veio o Império Romano aí, mas eles, cuidavam para não ter esses problemas. Então, eles respeitavam a ponto de haver ali o governador, né, das províncias, e tinha o governador da região ali, né, de Israel. Dentro de Israel tinha os governadores ali também colocados pelo Império Romano, mas eles respeitavam. O problema foi o cristianismo, porque o cristianismo daí bate contra o judaísmo. Então, na verdade, quem se levanta mais fortemente inicialmente contra o cristianismo é o judaísmo. judeu e não porque Roma não estava nem aí para Jesus.
E Roma se levanta mais porque daí os principais sacerdotes, como acontece com Jesus, eles tinham acesso ao governador, era como se fosse o nosso pastor hoje falar com o prefeito. Sim. Eles eram pessoas assim bem vistas na sociedade, eles tinham uma posição, influentes, então eles iam e tratar diretamente com o governador e reclamar dessa seita que estava se disseminando, né? Isso fica muito claro no julgamento de Jesus, né? Quando eles vão e eles são, isso é um problema de vocês. É que nem lá o pastor lá reclamar, diz, tem um cara saindo da igreja e abrindo mais seita e volta aí, o prefeito dizer, o que aconteceu com isso? É um problema. Bem colocado, exatamente isso. Tanto que quando eles chegaram lá, ele está dizendo que ele é o rei. Mas aqui, cada um que aparece aí dizendo que é rei toda hora. Eu nem lembro isso. E daí vai para Pilatos, vai para Herodes e tal, e ninguém acha nada em Jesus. Mas aí eles resolvem fazer o quê? Botar em votação Jesus e Barabás. E daí os judeus, né, julgam dentro das leis deles e tal, e então ele é morto como um criminoso. Jesus é morto como um criminoso. Lembrando que nisso tem uma coisa bem interessante, né? Porque assim, que na verdade Jesus realmente se entregou, porque ele não se defendeu. Se ele quisesse, ele se defendia, ele era livre, Sim, né? Ele mesmo disse, o reino não é deste mundo, né? Se eu quisesse clamar ao Pai, viria legiões de anjos aí, né? E salvaria ele, né? Então, para os governadores da época ali e tal, era só mais um louco, a maneira como eles olhavam Jesus. Então, ali acho que explica bem. O problema do cristianismo é que batia de frente com o judaísmo. E aí, irmãos, os judeus, nós estamos aqui há mais tempo, nós somos parceiros, nós somos amigos de vocês e tal. Nós não incomodamos vocês, e agora vem esses camaradas aí que estão incomodando nós. Lógico, e daí assim, depois, quando tem a igreja, cristão tem fama de ser homossexual, tem fama de ser canibal, entendeu? Porque daí diziam de comer o corpo e o sangue. Pô, eles comem lá o corpo, a carne e o sangue. Entendeu? O tal do ósculo santo na época era, entendeu? Uma questão que falavam que era homossexualismo. Então, assim, daí o negócio já fica mais pesado. Entendeu? Daí a perseguição começa a se afrontar mais ainda, né? Porque daí havia muita rejeição pelos cristãos. Mas ali no começo, na época de Jesus, ali era mais o problema com os judeus. O problema deles, né? Cronologia das Epístolas Paulinas, pessoal, não quer dizer que Romanos foi a primeira, não quer dizer não, Romanos não foi a primeira. Romanos foi a primeira carta colocada na Bíblia, provavelmente por questão de importância, por ser a maior e pelos assuntos ali que ela trata, né? Não foi a primeira mesmo, né? Porque Paulo fala que ele escreveu lá em 56, já estava com 20 anos de ministério, né? Ele até fala que era uma carta na sua maturidade, né? Que ele já estava... E que Paulo está indo para o fim do ministério, né? Porque Paulo diz que ele... eu não tenho mais aqui, não nessas palavras, mas Paulo diz, eu não tenho mais lugares para pregar aqui. Então o meu desejo é ir à Espanha. Já está tudo organizado aqui, com pastores e tal. Já está tudo organizado. Então, o meu desejo é ir à Espanha e ir ter com vocês para compartilhar alguns dons e alguns frutos. Paulo fala para a igreja de Roma. E com a ajuda de vocês, ir para a Espanha. Então, é já no final do ministério de Paulo, realmente, ali, se aproximando já do fim. Lembrando, né? Que Paulo não... um dia nós falamos aqui, mas Paulo não tinha ido ainda a Roma, né? Não. Nunca tinha ido à igreja de Roma. Então, por isso que Romanos é uma carta tão importante, porque realmente ela traz digamos assim, uma síntese, ele defende com muita ênfase, ele tenta afirmar realmente como que o ministério dele era verdadeiro, que era embasado, né? Então por isso é uma carta tão importante. Daqui a pouco a gente vai ver, tem umas características em Romanos que é interessante, né? Cita bastante o Antigo Testamento, umas coisas interessantes. Apenas uma divergência que existe às vezes é se a primeira foi Gálatas ou 1 Tessalonicenses, tá? Então isso pode ter alguma diferença em alguns livros, algumas diferenças aí. Tanto que aqui você vai ver, Gálatas é 48 a 49 ou 52 e 53. E 1 Tessalonicenses entre 50 e 52. Então, quem sabe 1 Tessalonicenses foi a primeira, ou Gálatas, tá? É uma dessas duas. A certeza não tem como. É que nem o Antigo Testamento. Qual foi o primeiro livro dos profetas a ser escrito? Supõe que seja Joel.
Alguns colocam Joel antes de todos e outros colocam Joel depois de todos, né? Então, assim, é difícil. Às vezes não há nenhuma referência ali, né? De nenhum rei, de nada, de nenhum imperador, de nada que aconteceu na vida de Paulo. Então fica difícil de você datar ali com precisão, né? Aí nós temos as cartas perdidas de Paulo, irmãos. As cartas perdidas de Paulo, a Bíblia fala pelo menos de duas. Uma carta à igreja de Corinto, né? Que a Bíblia fala que ela foi... Não é que a Bíblia fala que ela foi perdida, né? Na época ela não havia sido perdida, né? É que Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 3. Vamos abrir, irmãos, vamos abrir. Quem achar aí, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 3. E aí pode já abrir em 1 Coríntios 5 e 9. 16:3. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. O 5 e 9. 5. Isso. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho que passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis donde quer que eu for. Direto até o 9? Não, acho que está errado. Só o 9. 5, 9. Não é isso. 1 Coríntios 5 e 9. Já por carta vos tenho escrito. Esse Capítulo 5, versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Só isso aí, só para mostrar que Paulo já havia escrito uma carta para a igreja de Corinto, né? Ou várias, né? Talvez, né? Ou várias, evidência, né? Porque em 2 Coríntios 7 e 8, daí Paulo volta a falar que ele já havia escrito uma carta para a igreja de Corinto e a igreja de Corinto havia se entristecido, né? Em Colossenses capítulo 4, versículo 16, Paulo fala para a igreja de Colossos que a carta que ele tinha escrito para a igreja de Laodiceia era para ser lida em Colossos, e essa carta que ele estava enviando aos colossenses era para ser lida na igreja de Laodiceia. Então Paulo escreveu uma carta também para a igreja de Laodiceia que se perdeu, né? Então, aprove a Deus, né, logicamente, né, irmãos, essas cartas não estarem no cânon, né, não estarem aqui na Bíblia como inspirada, porque senão Deus tinha permitido que elas participassem da Bíblia Sagrada em si, né. Então, assim, vamos pensar que Paulo deve ter escrito muitas outras cartas, né. Se nós pensarmos que a forma de se comunicar da época era carta, né? É possível imaginar que muitas outras se escreviam, né? E circulavam, né? Dá a entender que circulavam as cartas, né? Então, a carta que eu mandei para os Colossenses, leia vocês aqui também, a carta que foi para os outros. Nós vamos pensar, irmãos, as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Que está lá em Apocalipse, né? Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, as 7. Elas são todas na mesma região. São todas pertinho. Então, assim, provavelmente, foi como Paulo pregou em Éfeso ali e iniciou uma igreja ali, toda a região vizinha ali, provavelmente Paulo pregou também. Nas viagens missionárias de Paulo, porque Paulo ele ia, ficava um tempo em determinado lugar, às vezes alguns meses, às vezes até mais de um ano, para instituir uma igreja, separar obreiros, pessoas preparadas, né? E ia embora. O negócio dele era abrir, formar e fomentar o desenvolvimento de uma região. E a gente não vê em nenhum momento Paulo escrevendo uma carta para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Sardes, de Tiatira e tal, apesar de ser muito provável que Paulo passou por lá, né? Aos atenienses em Atenas, né? Nós não vemos Paulo escrevendo uma carta
para eles lá, apesar de que Paulo foi lá e pregou sobre o Deus desconhecido, né? Nós não vemos Paulo escrevendo uma carta lá para a igreja em Malta, né? Quando ele passou por lá, que provavelmente deve ter pregado lá também. Então, muitas outras cartas devem ter circulado no meio da época, né? Pessoal, eu acho que assim, deu um panorama geral, assim, de Paulo, sobre o ministério de Paulo, assim, irmãos, o que vocês têm alguma dúvida, assim, a gente começar a entrar nas cartas aí? Querem falar alguma coisa, pedir, comentar? É interessante, hein, irmãos, que participem, né, se tiverem alguma dúvida, né? Da minha parte, por enquanto. Algo que queiram aí. Eu era parça dele, cara. Ele era fera de Paulo. Depois que ele foi embora, que ele concorda, e Não, Erasmo. Eu, na verdade, meu primeiro contato com o Paulo foi umas tendas que eu comprei dele. A primeira vez ali que eu negociei com ele, Foi sabe? acampar. Ele falou que cada um tem um personagem preferido na Bíblia. Acho que foi só. Não, cara. Eu gosto de Jacó, cara. Que todo mundo detesta Jacó, mas eu gosto dele, coitado de Jacó. Entendeu? O cara injustiçado, né? Eu gosto de Jonas. Trabalhou. Tu gosta de fugir, né, da obra, né? Se identifica bem. ai. Jonas escuta a voz de Deus, é pro outro lado, né? Muita gente faz, né? Tem coragem. É a realidade nossa, né? Pensar, né? Irmãos, Romanos. Bora lá. Romanos é, alguns dizem que o livro mais importante para a igreja. A carta mais importante para a igreja. Se não tivesse Romanos na Bíblia, irmãos, quem sabe a gente não estava aqui hoje. Estou falando da igreja. Não estou falando do Evangelho, tá? Porque o Evangelho é através de Jesus. Estou falando a igreja. Nós, aqui a igreja, a estrutura. Romanos, irmãos, ela foi muito importante ao longo da história da igreja, né? Agostinho, ele é conhecido como o chamado doutor da graça, né? Então, todos os conceitos teológicos que vieram depois de graça, de salvação, eles vêm através de Agostinho. Se a Igreja Católica lá colocou Santo Agostinho, é o problema deles. Mas o Agostinho era um cara assim que ele escreveu muita literatura e que outros depois, para formar as doutrinas e a teologia, estudaram Agostinho. Então, Agostinho, irmãos, ele era um cara extremamente pecador, adúltero, tinha uma vida assim, sabe, de pecado mesmo, né? E um dia, ele estava na sua casa e ele ouviu uma voz de uma criança que falava para ele em latim, pega e lê Romanos. Ele abriu Romanos, no capítulo de número 13, e a carta de Paulo ali aos Romanos, no capítulo de número 13, você vê principalmente a segunda parte de Romanos 13, né? Então, a primeira parte fala das autoridades e tal, e falou com Agostinho e transformou a vida de Agostinho, né? E tem um outro personagem também na história que foi transformado a partir da carta aos Romanos, que foi Lutero. Tá? Por isso que eu disse que se não fosse Romanos, quem sabe a igreja não estava aqui, né? Que Lutero foi o camarada que fez a reforma, que desvinculou a igreja cristã da igreja católica, que comandava o mundo na época, né? Então Lutero, irmãos, ele era um monge, era um padre na época, né? E ele foi um dia até Roma, com aquela perspectiva, né, de conhecer Roma e, sabe, assim, que nem um muçulmano indo para Meca, né, para ver onde Maomé viveu, tá indo para Roma, conhecer tudo aquilo, e ele via aquela questão das indulgências e tudo mais, e ele ficava naquilo e tal, e um versículo bateu muito forte nele, que era: o justo viverá pela fé. É um versículo de Abacuque, a princípio, mas que está relatado em Romanos, está relatado até em outros livros da Bíblia, às vezes de uma forma um pouco diferente. E daí Lutero ficava com aquilo na cabeça: mas se o justo vai viver pela fé, por que ele precisa
pagar indulgências para a igreja, comprar um lugar no céu, pagar missas pelos mortos e tudo aquilo lá. Por que ele precisa isso se o justo viverá pela fé? E a vida dele foi transformada, né? Foi mudada através dessa palavra, né? Tanto que as cartas de Romanos e de Gálatas eram as preferidas de Lutero, né? Porque Gálatas ele chamava de minha Catarina. Catarina era o nome da esposa dele, então era meio que, não sei se, acho que era um elogio para a carta aos Gálatas, né? Porque era que falava da liberdade cristã, da graça de Deus, que nós não somos salvos por obras, que nós não somos salvos por indulgências, que nós não somos salvos por sacrifícios humanos. Então a carta aos Romanos, ela tem uma importância fundamental na história da igreja. Porque se não fosse a carta aos Romanos, a igreja em si, quem sabe hoje, não estava constituída. A igreja evangélica, né? A igreja protestante, que diz que nós somos protestantes, né? Por mais que nós não temos muito questão de igreja reformada, né? Que a gente vai, a Assembleia de Deus, ela é uma igreja mais no ramo pentecostal e não reformada. Faz parte do mesmo conceito, mas não é muito a ver com a igreja reformada, né? Que são as igrejas mais antigas, batista, presbiteriana, metodista também, ou mais Luterano, obviamente. Luterano também, né? Que são igrejas que são reformadas, né? Que aí é outro assunto para outra época. Então ela é uma carta, irmãos, assim, ó, vou dizer para vocês assim, ó, eu entendo Romanos? Não. É muito complexa mesmo. Eu tenho um livro, eu ia trazer hoje, eu esqueci, um comentário de Romanos, ele tem 500 páginas. É difícil de entender aquele comentário, quanto mais a carta aos Romanos. Então, assim, ela é, para mim, junto com o Apocalipse, são, assim, 2 livros. Apocalipse é muito difícil. A gente entende Apocalipse, mas a gente entende do nosso jeito. Saber qual é a maneira correta de você interpretar Apocalipse é bem difícil, é impossível. Existem tantas teorias e maneiras de se interpretar Apocalipse, mas ninguém sabe, ninguém pode dizer ao certo a minha maneira de interpretar é a correta. E Romanos, irmãos, ela é extremamente complexa. Se você ler o capítulo 8 de Romanos, você vê praticamente todo o processo da salvação. Só que mesmo assim é difícil de você entender. Sabe, o processo da justificação, que vocês viram no livro passado, que é o ato de Deus declarar alguém justo. Isso Paulo explica em Romanos. O processo da santificação, o processo da regeneração. Então todos esses conceitos aí, eles são iluminados aí, eles são falados na carta de Paulo aos Romanos, que alguns dizem que é o Evangelho de Paulo. Então, a igreja de Roma, irmãos, ela não foi fundada por Paulo. Por quem ela foi fundada? Por Pedro? Também não. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Pedro fundou a igreja de Roma. Mas em nenhum lugar mesmo. A igreja católica defende que Pedro fundou a igreja de Roma, mas existem vestígios na história de que Pedro pregou em Roma. Mas que não que ele fundou uma igreja em Roma. Como foi fundada a igreja em Roma? Uma teoria é que, quando foi pregado no dia de Pentecostes, que Pedro pregou e quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo, tinha judeus de todas as regiões no mundo, né? E ali alguns judeus se converteram e voltaram para Roma e pregaram o Evangelho. Teve um evangelho que foi escrito para os romanos. Para os romanos, que eu digo assim, para os cristãos, o povo que morava em Roma, né? Que foi o Evangelho de Marcos, né? Ele foi escrito por Marcos, João Marcos, lá, né? Uns dizem que é o mesmo Marcos, direcionado para os cristãos que estavam em Roma, né? Segundo a história, alguns dizem, e ele foi o primeiro evangelho dos 4 a ser escrito,
E segundo a história, Pedro estava pregando em Roma e os camaradas gostaram muito da pregação de Pedro e disseram, a gente precisa ter isso por escrito, né? E Marcos ali, João Marcos, que trabalhou com Paulo, sobrinho de Barnabé, ele trabalhou com Pedro também, e então ele escreve, resumidamente, o que ele sabia de Cristo. E você vai ver que o Evangelho de Marcos é o menor dos evangelhos. Ele é o mais compacto dos evangelhos, do que os outros três. Então, ele é escrito antes da carta aos Romanos, até, de acordo com alguns estudiosos. Então já havia ali, digamos que assim, uma igreja. Mas a igreja em Roma, meus irmãos, ela era uma igreja meio independente. Porque Paulo mesmo disse, eu quero ir até aí para confirmar vocês. Quer dizer, eu quero ir aí para checar mesmo. Ver se o que vocês estão ensinando está certo. Para confirmar. Porque Paulo falou na carta aos Romanos, eu tenho ouvido coisas muito boas de vocês. E eu quero ir aí para confirmar, para ver se isso é verdade. Então, irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é a única carta que Paulo escreve para uma igreja que não foi ele que fundou. Que não foi ele que fundou. Então, é interessante quando a gente lê as cartas e assim, eu gosto de dar aquela viajada, assim, de você se colocar no lugar de quem está recebendo a carta. Porque, irmãos, não adianta a gente pensar que, poxa, Roma, olha o tamanho do Coliseu. A igreja devia ser mais ou menos aquele tamanho. Bom, aí as igrejas eram umas casas. Quem sabe o número de pessoas que tem aqui hoje era a igreja em Roma. Quem sabe com um pouco mais de pessoas, depois foi crescendo, foi se expandindo, mas ela era em casas. Paulo mesmo diz, e fulano de tal que tem igreja na sua casa, né? Então assim, por que não era Pedro o presidente da igreja lá? Irmãos, se você olhar o último capítulo da carta aos Romanos, você pode abrir ali e ver, tem uma listagem de gente que Paulo manda saudações, e não tem Pedro no meio. É verdade. Então assim, não tem como Pedro tá naquela igreja lá e Paulo não mandar um salve Pedrão, um alô seu Pedro, entendeu? Não tem como. E assim, é meio fora de lógica Pedro dirigir uma igreja e Paulo escrever uma carta para aquela igreja. Poxa vida, né? É como se Pedro dissesse, tá Paulo, mas eu estou fazendo o que aqui? Eu andei com Jesus, eu vivi com Jesus, eu vi tudo que os milagres de Jesus, né? E você vem querer agora doutrinar, ensinar a igreja, né? Quando Paulo diz, eu quero ir aí com vocês aí para compartilhar alguns frutos, alguns dons. Então quer dizer que era uma igreja que não dava fruto, não dava dons, presidida por Pedro. Então assim, não tem base nenhuma, irmãos, para nós pegar e dizer que Pedro era o pastor dessa igreja, que Pedro presidia essa igreja, né? Conferiram ali em Romanos 16 ali? É uma pancada de nomes. Usa bastante gente. Nenhuma carta que Paulo escreveu é citado tantos nomes. É mencionado tantos nomes como essa daí. Então, Romanos, irmãos, ela não é escrita para resolver problemas. Como a carta aos Coríntios, como a carta aos Gálatas, como a carta até aos Filipenses, né? Ela não é escrita, ou Tessalonicenses, Colossenses, enfim, não é escrita para resolver problemas. Mas ela é escrita para defender a fé. Sabe? Paulo parece que explicar todo o processo da salvação, todo o processo da regeneração. E daí ali na carta aos Romanos que você vê aqueles conceitos assim, tão difíceis de entender. Eleição, predestinação, que eu já falei ali, justificação, regeneração, santificação, é que você vê no evangelho aí na carta de Paulo, né? Então ela é assim, pessoal, uma exposição realmente do processo da salvação, do poder do evangelho, né? E aí Paulo fala, né, alguns versículos aí famosos, né?
onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Ele fala em Romanos capítulo 8 também, né? Quem nos separará do amor de Cristo, né? Então a fome, a tribulação, a nudez, a espada, né? O Paulo também fala que creio que a momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória que nos há de ser revelada, né? Então algumas passagens bem famosas aqui de Romanos, tá? Introdução. A Epístola aos Romanos é a maior carta de Paulo, como também a mais teológica. Considera-se também que todas as suas cartas, essa é a mais organizada e meticulosamente elaborada. Esta epístola apresenta o pensamento de um homem notavelmente hábil, resultando daí o refino na elaboração da mesma. Para Moody, está fora de cogitação surgir algum dia um comentário definitivo sobre o livro de Romanos. Moody, meus irmãos, dizem que ele ganhou 1 milhão de almas para Jesus, tá? Ele foi um evangelista muito famoso ali no qual é o século? 1800 é século 1800 e pouco, é século XIX, né? Ele termina em 1900, século XIX, ele morreu em 1899, né? Então ele tem uma história interessante de que um dia ele se ofertou ele mesmo num culto, né? Então ele chegou, foi um influenciador muito grande da escola bíblica, chegou a ter escola bíblica com 600 pessoas, pregava para ambientes com 30 mil pessoas, né? Então foi um evangelista muito famoso. E ele diz aqui então que é impossível você ter um comentário definitivo sobre o livro de Romanos. Então, como eu falei, eu tenho um livro lá, irmãos, que ele é um livro curto. Vocês vão ver, se vocês pesquisarem na internet aí, comentários sobre Romanos de 5, 6 livros grandes, grossos, enciclopédias mesmo, realmente, de comentários sobre essa carta. Tá? É impossível você secar esse poço aqui, essa fonte, né? Outra peculiaridade é que não foi a primeira aí a ser escrita, né, como a gente já viu, né? A Epístola aos Romanos possui características parecidas com as de Gálatas, revelando interesses doutrinários semelhantes, né? Então, Gálatas, a Epístola da liberdade cristã, onde o povo vivia ainda debaixo lá da lei, né? O autor, então, aqui não tem nem discussão, né, irmãos? Tem algumas cartas de Paulo que tem discussão, isso a gente vai ver. Mas aqui não tem. Paulo se apresenta como servo, como apóstolo, já no capítulo 1, versículo de número 1. Né? Então, aqui não tem nem discussão que ele é o autor da carta, né? Data e local, provavelmente, então, né, escrita por volta do ano 57, durante a permanência de Paulo na cidade de Corinto, pelo fim de sua terceira viagem missionária. Conforme o texto de Romanos 16, 23, Paulo estava hospedado na casa de Gaio, famoso Gaio. Propósito e temática. Tema de Romanos, então, irmãos, se encontra em... Vamos abrir. Romanos 1, 16 e 17. Nossa, eu estava lendo agora. Eu peço que vocês fiquem aí, eu vou tentar ser bem rápido assim. Então, já fiquem aí aberto em Romanos, porque eu vou pedir para vocês lerem vários versículos aqui para vocês verem como é complexo isso aqui. Romanos 1, 16 e 17. Alguém lê aí, pessoal. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também depois do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, o versículo ali, né, o texto que eu falei de Lutero, né, o justo viverá da fé, aqui, é lá no Antigo Testamento, né, de Abacuque. Então, você vai ver muito Paulo falando do Antigo Testamento aqui em Romanos, tá? Outra coisa que Paulo fala muito em Romanos é de como os judeus perderam a primazia com Deus, a questão da salvação. Aí ele fala de Abraão, que não foi justificado pela lei, mas ele foi pela fé. Enfim, assim, vários termos aí que Paulo fala, né? Mas que
no final todo Israel será salvo, mas depois ele diz que não se refere a todo Israel, porque nem todo mundo que diz, né, que é judeu realmente é um judeu, então não dá para entender direito se é todo Israel ou se não é, ou como é que funciona a questão ali. É bastante complexo algumas coisas. Então, o apoio cristão, segundo aparece, os crentes romanos haviam ouvido falsos boatos a respeito da teologia e da mensagem de Paulo. Ele suspeitado de seu apostolado, né? Paulo desejava visitá-los, não como estranho, assim como amigo, tinha a intenção de preparar o caminho para a obra que ele esperava realizar em Roma. E como a gente vem falando, né, provavelmente Paulo nunca botou os pés lá e conviveu com a igreja em Roma. Ele foi para Roma preso e provável que de lá ele não saiu com vida, né? Então, É possível que quando fala ali em Atos, né, quando que ele chega de verdade lá em Roma, aquele texto que ele chama os judeus, ele deve ser quem sabe os líderes da igreja. Os líderes da igreja, né? Quando você concretiza a ida dele, mesmo que por meios meio esquisitos, mas chegou lá. Aí vai, né, realmente os caminhos de Deus, né, que não são os nossos caminhos, né. E aí é interessante, né, irmãos, como Deus deixa a linguagem mesmo de Paulo, né, porque Paulo diz, eu vou ter com vocês, né, e Deus diz, não vai, cara, tu não vai chegar lá, né. Então, mas é assim, a linguagem de Paulo Deus respeitou em todo momento, né? Que eu digo Deus respeitou é que assim, Deus usou Paulo, inspirou Paulo, mas dentro da humanidade de Paulo, né? Caráter polemista, os argumentos de Paulo sobre a justificação pela fé não era apenas de ordem informativa ou didática, mas procuravam debater os assuntos doutrinários que incomodavam a igreja. Havia problemas potenciais na igreja com judeus que se convertiam ao cristianismo. Só que a gente não vai nem ler, mas é aquela história de sempre, irmãos. Se converteu ao judaísmo, Paulo arrumou encrenca até com Pedro por causa disso. Porque Paulo disse, na frente dos judeus, carne de porco eu não como. E quando os judeus viram as costas, come porco até se não usar, né? E Paulo confrontou Pedro ali na cara. Então era um problema que havia na época. Que os judeus se convertiam ao cristianismo, mas ainda queriam viver debaixo do jugo da lei. Então por isso que Gálatas e Romanos é muito semelhante, é muito parecida, né? O caráter doutrinário, aí o abuso da liberdade cristã, origem e posição da nação de Israel após rejeitarem o Messias, né? A didática, então, né? Nem tudo que Paulo escreveu visava a solução de problemas doutrinários, ele procurou também ensinar as pessoas romanas sobre diversos temas significativos para a salvação. Então aqui a análise, né, nós não vamos ler tudo, irmãos, por causa do nosso tempo, né, mas vocês vão ver que segue ali uma epístola realmente, né, uma apresentação, um agradecimento, saudação e bênção no final, né. Adiante, então, os princípios do Evangelho. É interessante, irmãos, porque, assim, como que é o processo de conversão de... Vocês chegaram a falar na aula de soteriologia sobre predestinação e livre-arbítrio? Sim, de certa... Sim, comentário, né? Foi falado. Um pouquinho. É um assunto que, assim, que a gente não ouve falar muito, mas as igrejas reformadas, elas entendem que o cristão é um eleito. Deus escolhe fulano, beltrano, ciclano, e aquela pessoa, ela é eleita de Deus. E ela vai alcançar a salvação de Deus. E aí tem vários textos bíblicos que dão base para isso. E muitos estão em Romanos. Porque Paulo falou, aqueles que chamou também predestinou. E aqueles que predestinou, os santificou. Enfim. Então, assim, tem vários textos. Tem, inclusive, um texto aqui que fala acerca de Faraó. Que fala acerca de Esaú e Jacó. Que onde Paulo diz assim, que Deus, antes mesmo dele nascer, ele amou Jacó e odiou
ele usa em Romanos até, em algumas Bíblias. Mas aborreceu. Daí, mas haverá injustiça da parte de Deus? Paulo diz assim, ele quis escolher um e quis rejeitar o outro. Então, quando você lê Romanos, irmãos, assim, ele dá a entender que o ser humano não tem nada, ele não consegue participar de nada do processo de salvação. É somente pela graça. E a graça é o quê? É um ato que vem de Deus. Então o ser humano, e Paulo fala isso, do pecado que entrou através do primeiro Adão, também está em Romanos. São conceitos que a gente já ouviu falar muito, e estão em Romanos. Através do primeiro Adão entrou o pecado no mundo. E toda a humanidade já nasce corrompida. Né? Nós já nascemos no pecado. Os nossos pais, enfim, todos já nascem com a semente do pecado. E Paulo nem diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então Paulo dá a entender que o ser humano não consegue se voltar para Deus com as suas próprias forças. Então existe essa questão da eleição. Né? As nossas igrejas, elas já creem na questão do livre-arbítrio, de que Deus dá a capacidade para cada um decidir o que quer. Se eu quero esse caminho ou se eu quero esse caminho. Né? E que a eleição, ela seria uma questão que envolveria a presciência de Deus. Então, assim, Deus amou um e aborreceu o outro, por quê? Porque Deus já sabia o que cada um faria. Então, Deus é um Deus onisciente, presciente. Então, Deus já sabe quem vai aceitar a Cristo e quem não vai. Então, é muito complicado isso, porque as duas teorias têm base. As duas teorias têm base. Essa questão de Jacó e Esaú sempre me entregou, eu sempre questiono esses assuntos aí. Mas daí, quer te intrigar mais ainda? Paulo fala de Faraó ali no livro de Romanos. Porque quando o Faraó dizia, não, agora eu vou soltar o povo porque já estou sofrendo demais. Deus ia lá e endurecia o coração de Faraó. Entendeu? Aí, quando você de novo, agora eu vou soltar o povo, né? tá me incomodando. Tá, vai, crianças, mulheres, não sei o que, não sei o que. E Deus ia lá e endurecia o coração de Faraó. Também fala em Romanos. Então, é muito complicado isso, irmãos. Porque o ato da salvação, nós não conseguimos ser salvos por méritos próprios. Efésios 2:8, Paulo mais uma vez fala, vós sois salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. E não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, a doutrina da eleição e da predestinação, que as igrejas mais históricas pregam, que são essas que a gente falou ali, das igrejas reformadas, né? As igrejas batistas mais antigas, o luteranismo, lógico, que prega Lutero, e Lutero defendia isso, né? E todos os reformadores da época defendiam isso. Lutero, Calvino, enfim, todos ali os que... e o próprio Agostinho também, que a gente citou. Aí o conceito de livre-arbítrio é um conceito que ele não está na Bíblia. O nome livre-arbítrio não existe. Então essas igrejas, elas defendem que o cristão ele tem um negócio chamado livre agência, que você consegue escolher se você quer verde ou preto, mas isso não interfere na tua salvação, porque a tua salvação é um ato somente de Deus, porque eles dizem que o ser humano jamais vai poder dizer, eu quero Deus, a não ser que Deus moveu o coração dele. Então ele é um ato de Deus e não do ser humano. Aí, irmãos, é muito complexo isso. Mas também tem muitos textos que fica muito claro, né? Sim. A questão da escolha, né? E se Só nós que pensar assim que de uma forma bastante simples, né? Quando fala assim que o que eles estão falando não é mentira, que a salvação é pura e somente graça. E a palavra diz que essa graça veio através de Jesus, né? Se for ele trouxe essa, não é nós que temos, nós não temos, não é uma verdade absoluta. Nós por si só não temos nenhuma chance de nos aproximarmos de Deus, de forma nenhuma.
porque mas Jesus criou essa ponte. Então, de certa maneira, não é nós que nos aproximamos de Jesus, mas é Jesus que nos aproxima de Deus, através de Jesus. Então, não está errado a ideia de que não é mérito meu, não sou eu não posso me aproximar se não for Jesus que me justifica, né? Eu acho que ali dá pano para manga, né? Eu não estou defendendo nenhum lado. Eu, na verdade, assim, irmãos, quando você começa a estudar a teologia, quando você começa a estudar as coisas e tal, isso aqui, irmãos, eles colocam um calvinista e um arminiano. Nós somos, não é descendentes, como é que se diz? Nós somos do time dos arminianos, do Armínio, um homem armínio que bateu de frente contra a igreja na época que era calvinista. Calvinistas que são de João Calvino, um reformador, né, da Suíça, lá, Suíça, França, aquela região ali, e que defendia a questão da eleição e da predestinação. Então eu não estou defendendo nenhuma coisa nem outra. A gente vê na Bíblia assim, pessoas que eram escolhidas de Deus e quebraram a cara. Sansão, Salomão, quem sabe se vocês... Saul. Sim. Então, a gente vai se lembrar aí de alguns outros aí, né? Esse outro pensamento diz que o livre-arbítrio é lá no Jardim do Éden. A partir do momento que você pecou, você perdeu. Porque se você tiver livre-arbítrio, eles vão dizer assim para você, então para de pecar. Então, é que nem você falou, dá muito pano para manga. Mas quando você abre a cabeça para você aprender teologia, você sabe que uma coisa é certa, que é Jesus que salva. Se tu chegar lá, tanto que tem uma piadinha que diz, né, que um arminiano e um calvinista, os dois foram arrebatados, né, os dois morreram e foram salvos.